Alfredo Stefano Di Stefano Laulier foi um futebolista e treinador argentino de origem italiana, que, além de ter jogado pela seleção argentina, jogou também pela seleção espanhola. É considerado um dos maiores futebolistas da história. Era considerado um jogador brilhante, um dos melhores de todos os tempos para a imprensa mundial. Sua velocidade e a cor dos cabelos lhe renderiam a alcunha de La Saeta Rubia, a flecha loira. Foi de 2000 a 2014 o presidente honorário do Real Madrid, clube cuja história de sucesso confunde-se com a dele. Foi com ele em campo que o Real tornou-se o maior vencedor da cidade de Madrid, da Espanha e da Europa. Foi responsável também por alimentar a rivalidade com o Barcelona, que não tinha a mesma expressão. Ele era presidente honorário também da UEFA, desde 2008. Várias opiniões têm aqueles que foram seus adversários frequentes. Joaquim Peiró, que jogava pelo Atlético de Madrid, afirmou: "Para mim, o número 1 é Di Stéfano. Aqueles que o viram, viram. Aqueles que não o viram, perderam." Elenio Herrera, técnico do Barcelona, declarou que se Pelé foi o violinista principal, Di Stéfano foi a orquestra inteira. Gianni Rivera e Bob Charlton, que no início de suas carreiras enfrentaram, e perderam, por seus respectivos clubes, Milan e Manchester United, para La Saeta Rubia e o Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus, nos anos 1950, disseram respectivamente que ele nos enlouqueceu e foi o jogador mais inteligente que vi jogar e transpirava esforço e coragem. Foi um líder inspirador e um exemplo perfeito para os outros jogadores. Desnecessário afirmar a opinião de madridistas exaltados, ele fez a Espanha torcer pelo Real Madrid. E também foi ele que levou o nome do clube além das fronteiras, disse o presidente Ramón Calderón. O editor de esportes do AS, jornal favorável ao clube, falou que para as crianças dos anos 1950, Di Stéfano era, acima de tudo, o som da vitória que se ouvia nas rádios. Seu nome ecoava como uma batida do coração associada sempre a uma sensação de vitória, transportando-nos ao Parque dos Príncipes, San Siro ou Hampden Park. Para Emílio Butragueño, ex-jogador e atualmente membro da diretoria, a história do Real Madrid começa de fato com a vinda de Di Stéfano. Dom Alfredo, contudo, preferia desvencilhar-se da polêmica. Ele dizia que, para ele, o melhor jogador foi Adolfo Pedernera, astro do River Plate nos anos 1940. Uma das poucas mágoas na carreira foi não ter jogado uma Copa do Mundo, embora tenha atuado por 3 países, chegou a ir para a de 62 pela Espanha, mas uma lesão o impediu de atuar. Como treinador, obteve mais sucesso no Valência e também possui uma marca histórica na função. Foi o único a ser campeão argentino treinando os arquirrivais Boca Juniors e River Plate. Di Stéfano, desde o início, era um obcecado pelo gol. No começo da carreira, na Argentina, portava-se justamente como um centroavante. Entre fazer o gol e dar o gol para outro, não vacilava. Fazia eu. Não me arrependo disso. O goleador tem mesmo que ser um tanto egoísta. O futebol para mim era feito de gols, muitos gols. Gols meus, chegou a declarar. Seu grande ídolo na infância era justamente aquele que ainda é o maior artilheiro da história do futebol argentino, o paraguaio Arsenio Érico, jogador do Independiente nos anos 30 e 40. Aperfeiçoou seu estilo fora da terra natal, passando também a voltar da área adversária para buscar o jogo, atuando como ponta de lança, tendo toda a capacidade para isso. Era dotado de excepcional preparo físico, o que lhe permitia correr todo o campo durante uma partida inteira mesmo depois dos 30 anos. Jogou em alto nível até os 40, decidindo por encerrar a carreira apenas por pedido do filho, quando soube por este que seria avô. Possuidor de estonteante velocidade que lhe renderia o apelido de flecha loira, combatia, desarmava, tinha grande inteligência para criar jogadas, habilidade para receber, tratar, conduzir, cabecear e passar a bola, além de precisão nos arremates. De acordo com o próprio Di Stéfano, o jogador posterior que mais se assemelhava ao seu estilo foi o francês Zinedine Zidane. Ele se movimenta do mesmo jeito e utiliza alguns truques iguais aos meus. Mas eu era mais rápido. Di Stéfano defendeu 3 seleções diferentes. Por seu país natal, jogou pouco, foram 6 partidas, todas no ano de 1947, ano em que despontara no River Plate, pelo Campeonato Sul-Americano, precursor da Copa América, de seleções. Marcou 6 vezes mesmo com o técnico Guilherme Stabile, que no ano anterior o treinara no Huracan, onde o desempenho de Di Stéfano convencera o River, que havia lhe emprestado, a tê-lo de volta, não o escalando como titular na vitoriosa campanha.
Pela Colômbia, estreou logo no ano de sua chegada ao país, em 1949, realizando suas 4 partidas pela seleção colombiana nesse ano, sem marcar. Os dois países, entretanto, não participaram das eliminatórias para as Copas do Mundo de 1950 e Copa do Mundo de 1954. A Argentina não se conformava por ter perdido para o Brasil a sede do Mundial de 1950. Ela alegava ter prioridade, uma vez que já havia sido preterida de sediar os de 1930 e 1938 e havia recebido a promessa do próprio Jules Rimet de que sediaria a edição de 1942, mas a Segunda Guerra Mundial interrompeu as pretensões. Tudo isso foi somado às relações nada amistosas da Associação do Futebol Argentino com a Confederação Brasileira de Desportos, devido a uma pancadaria na final do Campeonato Sul-Americano de Futebol 1946, em Buenos Aires. Revoltados com as fraturas de 2 jogadores, os argentinos cercaram e agrediram os brasileiros com sucos, pedradas e até espadas, com a ajuda da polícia. Apenas em 1956 as relações entre a FA e CBD foram retomadas. Por fim, na ocasião das eliminatórias para a Copa de 1950, o presidente da Argentina Juan Domingo Perón vetou a participação pois fora informado de que a conquista da Copa seria muito difícil, em razão da saída dos principais astros do país. A proibição, por este mesmo motivo, manteve-se para as eliminatórias de 1954. A Colômbia, por sua vez, estava suspensa devido à Liga Pirata, não podendo realizar, com isso, partidas oficiais. Os 3 jogos de Di Stéfano pela seleção colombiana foram amistosos. Pela Espanha, estreou em 1957 e até 1961, quando faria seu último jogo, entraria em campo 31 vezes, marcando 23, sendo o maior artilheiro da seleção espanhola até 1990, quando foi superado por Emílio Butragueño. Atualmente, está atrás também de David Villa, Raúl, Fernando Hierro, Fernando Morientes e Fernando Torres. Ainda assim, traria a frustração de não disputar Copas. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958, os espanhóis eram os favoritos para se classificarem no grupo que formavam com Escócia e Suíça. Seu jeito é descrito como alguém tímido com homenagens, e que não gosta de se enaltecer, preferindo usar a expressão nós, ao eu, ao narrar as vitórias que teve. Vivia nos últimos anos de sua vida em Madrid, frequentava o Real Madrid, como presidente honorário e como presidente de uma associação de ex-jogadores. A intenção de nossa associação é ajudar os jogadores que estão mal, e as viúvas daqueles que estão mortos. Sou parte da instituição, como todos os garotos, cada um tem sua função aqui. Em 17 de fevereiro de 2008, os presidentes da FIFA e da UEFA, respectivamente Sepp Blatter e Michel Platini, lhe homenagearam nomeando-lhe presidente honorário da própria UEFA. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse que é considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, seguem algumas de suas conquistas individuais. Super Ballon d'Or, 1989. Ballon d'Or, 1957 e 59. Prêmios do Jubileu da UEFA, Espanha. FIFA 100. Quarto melhor jogador do século XX pela IFFHS. Terceiro melhor jogador europeu do século XX pela IFFHS. Terceiro melhor jogador sul-americano do século XX pela IFFHS. Pichichi, artilheiro 53, 54, 55, 56, 56, 57, 57, 58 e 58, 59. Ordem de Mérito da FIFA, 1994. IFFHS Lendas. Bola de Ouro Dream Team, melhor meio-campista ofensivo da história, segundo Esquadrão. 11 Lendas Jornal AS, 2021. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.